Muito bem, vamos ao Salmo 70. Salmo 70, versículo 1. E eu vou ler também o 5. Não vou explorar todo o Salmo, mas apenas um aspecto deste Salmo de Davi que me chamou a atenção. Diz assim: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Aí no 5, já no final do Salmo, ele diz, versículo 5, eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. E encerra. A Bíblia fala muito em descansar em Deus, em ter paciência nas tribulações, em aguardar o momento de Deus agir, de termos longanimidade, que é a capacidade de sofrer, de ficar embaixo de uma carga. E parece à primeira vista que vem na contramão deste tipo de ensino ou de atitude que nós devemos ter quanto às nossas tribulações, de ter paciência, de aguardar chegar o momento. Deus tem a hora dele. Aí vem Davi e apressa a Deus de maneira forte. Versículo 1, dá-te pressa, vamos Senhor, rápido, vem me socorrer, mas vem logo. Aí no versículo 5 ele repete, né? Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me. Aí ele diz de novo, embora com outras palavras, lá no final, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas, não pare no meio do caminho, não pare para fazer outra coisa, não se distraia com outra coisa, venha direto para me ajudar. Então parece que um brado desse vem contrário àquela ideia de nós lidarmos com Deus com muita cautela, com todo cuidado, com todo respeito pelo tempo dele, pela sabedoria dele. Ele sabe a hora de fazer as coisas, ele sabe a hora de agir, ele tem o tempo dele. Então fica a pergunta, será que algo assim desagrada a Deus? Nós apressando Deus como apressaríamos, como uma criança apressa um pai. E às vezes até o ponto de dizer, tá bom menino, peraí, eu já vou, já sei. Antes de tudo eu quero dar minha opinião. Acho que de hipótese alguma isso não é uma coisa que desagrada a Deus. Não há nenhum sinal neste salmo de que Deus se desagrada desse tipo de atitude de Davi. Saibam que este salmo aqui é quase a repetição de um pedaço do Salmo 40. Então, como se fossem dois salmos praticamente iguais, não precisa ler, o 40 é maior. Há outras passagens que falam também de querer se apressar um pouco a Deus. Em Apocalipse, João viu embaixo do altar a alma dos que tinham tido sangue derramado tinham pedido a vida por causa do sangue do Cordeiro, e perguntaram, até quando, Senhor, tu vais esperar e tu vai nos vingar? Interessante, lá no céu já, num lugar misterioso, que nós entendemos bem, embaixo do altar, cobrando de Deus, Senhor, até quando? Como é? Aí Deus mandou que desse uma vestidura branca para eles, e que esperassem mais um pouco, que não tinha chegado a hora. Então tudo indica que é algo aprovado por Deus também. Tanto uma oração, uma atitude diante de Deus calma, tranquila, paciente, esperando o momento de Deus chegar e orando a Deus com todo o cuidado,
Mas ao mesmo tempo, uma oração dessa realmente apressando Deus e mexendo com os brios de Deus num certo sentido, de que ele venha logo, de que ele não pare no meio do caminho. E se apressa, Senhor. Apressar o próprio Deus. Parece que isso não o desagrada, não. E há, tudo indica então, tempo de um tipo de atitude e tempo para um outro tipo de atitude. Tempo de ficar sereno diante de Deus, pacientemente esperando e dizendo para Ele, bem controladamente, dizendo: Senhor, eu estou aqui sofrendo, estou angustiado, mas eu estou esperando o teu tempo, me ajuda, de maneira bem mesmo contida. E tem o tempo de dizer: Senhor, não estou contido coisa nenhuma, não estou aguentando, te apressa, corre e vem me socorrer, e não para no meio do caminho, vem, Senhor. Totalmente diferente as duas atitudes. E até onde podemos ver, as duas são autorizadas, no sentido de que temos nas Escrituras registro das duas, e nenhum sinal de que Deus proíbe isso ou se desagrada disto. Então, duas coisas eu quero concluir com vocês. A primeira é esta mesmo, que cabe uma atitude e a outra. A segunda pergunta que na verdade seria uma sugestão: e quando vamos aplicar uma e a outra? Que tipo de situação é que nós vamos poder, com mais tranquilidade, pelo menos na consciência e com paz no coração, de apressar a Deus assim? Eu diria, proporcional ao tamanho do seu problema, ao tamanho da sua fragilidade na época, ou naquela ocasião, ou naquele dia, naquela circunstância. Condições de suportar no limite, junto com muita reverência a Deus, muito respeito a Deus e uma dose de confiança em Deus, de que Ele, embora pareça que está demorando, pareça que está sendo muito lento em ajudar, mas esse desespero de querer apressar Deus não mostra um desrespeito, um desgaste com Deus, uma irritação com Deus. Não, é simplesmente a expressão de um grande sofrimento e uma incapacidade de suportar aquilo, mas ainda mantendo com Deus todo o respeito, toda a reverência, toda a confiança de que Deus vai ajudá-lo na hora certa. Nós vemos isso aqui em Davi, duas vezes diferentes. No versículo 1, praza-te, ó Deus, em livrar-me. Então vem me livrar, tu és o meu libertador. Como se fosse, se não vem me livrar, não vai ter ninguém para me livrar. Então ele continua jogando confiança em Deus, ele não está desesperado ao ponto de reclamar de Deus, de se exasperar com Deus. Não se percebe isto aqui. Tem prazer em me livrar, agrada-te de me livrar. Percebe-se isso então? Aí diz: dá-te pressa ao Senhor, em quê? Em socorrer-me. Estou precisando de ajuda, está ruim. Nos versículos 2 a 4, fala aqui de que ele está sendo perseguido, e inimigos de todo jeito, e eu não vou comentar. Lá então no 5, ele se chama de pobre e necessitado, mostrando que está profundamente numa baixa, e diz de novo: apressa-te em valer-me. Aí ele afirma lindamente, no final do Salmo 70, pois tu és o meu amparo. Então a sua pressa em ser atendido, o seu desespero, não tirou dele a convicção de que ou é Deus ou é ninguém. Senhor, se tu não vier, eu vou chamar outro Deus. Se tu não vier me ajudar e eu ficar mais uma semana nesse sufoco, eu não sei não, eu vou pensar em alternativas. Me converti só há um ano, sou novo na fé,
estou sofrendo mais do que antes, não sei não. Aí era algo extremamente ofensivo a Deus. Uma pressa agressiva, quase uma ameaça a Deus. Nós não vemos isso nem de longe aqui, muito ao contrário. Senhor, por mais que eu esteja aqui desesperado e achando, eu estou sendo sincero com o Senhor, por mais que eu estou achando que tu estás demorando, vem correndo, não aguento mais, mas tu és o meu amparo e o meu libertador. Pronto. Então, isso aí responde à segunda pergunta. Em que condições nós podemos utilizar nesse artifício, essa atitude, esse tipo de colocação diante de Deus? Eu entendo que, resumindo, nossa dor, nossa capacidade de suportar esteja muito elevada, e ao mesmo tempo nós convoquemos Deus para vir correndo, ainda com todo o respeito, toda a reverência e toda a convicção de que Ele é o nosso Deus. Certamente ninguém vai abusar disto. Se um garoto descobre que ele está num lugar que não gosta e quer ir para casa e está com uma dor, mas está mesmo, uma dor forte. Papai, vamos para casa, vamos para casa. Não, agora não, eu estou com muita dor, E ele nota que o pai sensibilizou-se com o fato de ele estar com muita dor e levou para casa. Parou do que estava fazendo, era algo muito maçante para aquela criança, por exemplo, e o pai o levou para casa e ele achou bom o menino. Agora imagine se ele vai abusar disso. Daqui uma semana ele está de novo numa situação que não está gostando, o pai está demorando a voltar para casa, e está muito monótono, e ele começa, estou com dor, e não está. Provavelmente ele vai levar uma disciplina quando chegar em casa. Interessante. Na primeira vez, o pai aceitou aquilo perfeitamente, porque o filho estava com dor mesmo. A necessidade fez com que ele aperreasse o pai e apressasse o pai. Mas da outra vez ele tentou apressar do mesmo jeito e não deu certo, porque ele não estava, de fato, passando por aquele sufoco que ele deu a entender que estava, ou sofrendo alguma coisa desse tipo. Então aí, cada um regule o seu coração. Você não vai utilizar uma impaciência gratuita e ficar, Senhor, eu vou fazer como Davi aqui, te apressa, vem logo, vou fazer como aqueles irmãos embaixo do altar lá em Apocalipse, quando é que tu vais vingar o nosso sangue, até quando? Então, Senhor, cuidado quando fizer isso. Uma atitude desta. Não faça se não estiver realmente no seu limite, que eu entendo que Davi estava, entendo que é por isso que Deus não se irritou e deixou que ele fizesse assim. E os outros lá em Apocalipse, e os exemplos que nós temos não são os únicos, são poucos, mas não são os únicos de pessoas apressando a Deus, porque eu estava no limite, realmente, e ainda podia se dirigir a Deus de uma maneira muito confiante, muito reverente, mesmo com muito sofrimento e muita ansiedade, muita angústia. Então, que Deus nos abençoe nesta prática. Antes de pedir que Deus nos abençoe, agradecer a Deus pela liberdade que nós temos como os filhos amados dele, da maneira que nosso filho puxa a nossa calça e diz assim, vamos para casa, eu estou com dor, preciso ir embora, quero ir embora, ou você chega num plantão qualquer de uma emergência e você passa na fila, na frente de todo mundo e vai para o balcão, se precisar ser puro balcão, se estiver morrendo, desesperado de dor. As pessoas entendem isto. E o nosso Deus entende também. Claro, se as pessoas entendem, imagine o nosso Deus. Use isto na hora da necessidade. Isso vai servir de alívio e ainda mais você sabendo que Deus acatou aquele seu pedido de ajuda urgente, até dizendo, não para não, Senhor, e vem, corre e me ajuda. Mas não abuse disto. Não abuse disso. Realmente, vamos chamar dessa forma, o caminho normal, o rumo que nós devemos realmente praticar e exercitar é o da paciência. É o de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda a suportar isso um pouco mais. Então não vai ficar
como menino mal criado e chorando o tempo todo e manhoso diante de Deus, acho que com certeza não é o caminho sábio. Mas quando estiver no seu limite, diga para Deus, chore, grite, peça que Ele se apresse, implore para que Ele não pare no meio do caminho e não se distraia com outra coisa, que Ele venha correndo lhe ajudar. Pode fazer com toda a liberdade do seu coração, que você vai encontrar um Deus muito paciente, muito aberto e muito amoroso para vir ajudar. E alguém aqui duvida da velocidade com que Deus pode vir? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelas palavras desesperadas de Davi aqui, que nos ajudaram a entender estas coisas, e ele sem cerimônia mesmo, diante de Ti, pede pressa, e o Teu Espírito Santo registra nas Escrituras isto, talvez até como uma luz verde, uma autorização para que nós façamos da mesma forma, dentro dessas circunstâncias que nós procuramos colocar aqui para os irmãos. Muito obrigado pela Tua paciência, pela abertura do Teu coração para nós, o tamanho do Teu amor e a largueza que Tu tens para nós com a nossa fraqueza, nossa pequenez, nossa impaciência. Muito obrigado porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai que nós podemos até dizer com muita liberdade, Senhor, não para no meio do caminho que eu estou desesperado demais, corre, mas corre mesmo, Senhor. E obrigado pela Tua velocidade, que obviamente é maior do que a luz, se Tu assim quiseres. E Tu podes demorar muito aos nossos olhos, se Tu assim quiseres. Não será por falta de poder, nem por falta de velocidade, mas de acordo com os Teus propósitos. Dá-nos paciência, dá-nos sabedoria, e obrigado por podermos ser frágeis diante de Ti e sermos acolhidos desta forma mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.